Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, professores, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula completa. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e nós estamos aqui para juntos apresentarmos o conteúdo da Betel Dominical do primeiro trimestre de 2024. O tema que estamos abordando é Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nosso querido comentarista, que hoje nos trará o comentário desta revista, Que Privilégio, editora Betel, trazendo aqui junto conosco o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus, Baleia, Distrito Federal, também secretário executivo da Conemad DF, em Entorno, economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV, bacharel em teologia, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal e conferencista na área de casais e família. Nós hoje falaremos da lição de número 13, cujo tema será ministrado no dia 31 de março, último domingo do mês de março, a última lição do nosso primeiro trimestre. Se você ficou até agora conosco durante todo este tempo aprendendo a palavra de Deus, parabéns. Isso valoriza aquilo que você é e a prioridade que você traz para a sua edificação espiritual. Trataremos hoje sobre personagens bíblicos que salvaram as suas famílias. E o texto áureo para darmos início, em Gênesis capítulo 7, versículo de número 1, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei justo diante de mim nesta geração. Na verdade aplicada, nos debruçaremos a entender que cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir os da sua família à salvação em Cristo no poder do Espírito Santo. Os motivos e objetivos desta lição é mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltar a obediência de Noé a Deus e enfatizarmos a boa atitude de Raabe em crer a Deus. Se você puder usar como texto de base e referência, utilize livro do profeta Josué, ou melhor, livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, e livro aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7 ao 31. Nós vamos à oração antes de convidarmos o nosso querido comentarista pastor Valdir Alves para também ser parte nesta mesa, mas eu gostaria de chamar o pastor Marcos Santana para dirigir e elevar a Deus esta oração. Pastor Marcos Santana, vamos orar, vamos falar com Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, muito obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade, e aos nossos irmãos, que Deus continue vos abençoando. Vamos estar orando e pedindo ao Senhor a bênção para o estudo de mais uma lição. Nosso Pai Celestial, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido ao longo deste trimestre, estarmos estudando, refletindo sobre o que a Bíblia diz acerca do relacionamento familiar. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos esclarecendo, nos conduzindo, nos inspirando no estudo desta última lição do trimestre. Continue com as Tuas mãos abençoadoras estendidas sobre cada família, abençoando cada lar, com paz, alegria, harmonia, saúde e salvação em Cristo Jesus. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Josué indaga o povo e toma a decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu uma arca e salvou a sua família. Raabe, ela não conseguiu salvar toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Com esta lição preciosa, vamos entender. E eu convido o pastor Valdir Alves para que nesse instante possa nos abrilhantar neste instante com sua sabedoria e propriamente com o comentário que se debruçou a escrever. Pastor Valdir Alves, bem-vindo, seja aqui, bem-vindo aos estúdios da Editora Betel. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, de mais uma revista da Escola Bíblica Dominical. Esperamos que esta revista tenha contribuído para a edificação da sua vida, da sua família e do seu ministério. Minha gratidão ao bispo Dr. Abner Ferreira por mais uma vez nós estarmos comentando uma revista do nosso ministério no Brasil. A toda a equipe Betel, Nação Madureira, o meu muito obrigado pela edição de mais uma brilhante revista. Aos meus amigos comentaristas semanais da revista, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, que com brilhantismo, com muita dedicação, comenta toda semana no YouTube para todos nós, para todos que querem se aprimorar mais. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 13, personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Eu começo com a verdade aplicada, onde diz: cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir os de sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo. É claro, traçamos 3 objetivos para esta lição. O primeiro deles, mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família. Segundo, é ressaltar a obediência de Noé a Deus. E terceiro, enfatizar a boa atitude de Raabe de crer em Deus. Começamos então falando sobre este grande homem, grande discípulo de Moisés, Josué. Ele salva a sua família ao se posicionar diante de Deus. Josué toma decisão pela sua família. Após Josué exercer, claro, com brilhantismo, o que Deus entregou em suas mãos como comandante militar do exército de Israel, agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo. E ele, então, após conquistar Jericó, após conquistar a terra prometida, ele reúne todas as tribos, todo o povo. E ali ele pergunta ao povo: olha, a quem vocês querem servir? Aos deuses dos vossos pais, dos vossos antepassados, aos deuses dos amorreus, ou ao Deus verdadeiro? E ele ainda complementa dizendo: olha, vocês tomem a decisão que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele se esforça para que o povo responda positivamente do jeito que ele respondeu. Ele sabia muito bem que
tomar decisão unilateral por todo Israel, não seria fácil, não seria uma decisão que seria aceita por todos. Mas ele toma a decisão e ele diz: eu assumo em primeiro lugar, eu. Então, a primeira pessoa do singular, eu assumo, eu tomo compromisso em primeiro lugar, eu servirei como exemplo para todos os demais. E ele, então, vimos que este exemplo dele, né, foi quando o líder, uma qualidade de um líder, quando ele toma uma decisão acertada, normalmente o povo vai junto com ele, né? Josué, na qualidade de líder, sabia que poderia influenciar o povo a voltar-se para Deus. E antes da resposta, ele procura esclarecer ao povo: olha, os deuses dos vossos pais, os vossos pais vos escravizaram durante 400 anos no Egito. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, nos livrou do Mar Vermelho, nos livrou pelo deserto, nos livrou também passando a pés enxutos no Jordão, também derrubou as grandes muralhas de Jericó para o povo herdar a terra que Deus havia prometido ao seu povo que lhes daria. Então ele toma essa decisão e leva o povo a tomar essa decisão. Depois da decisão pessoal, ele toma uma decisão coletiva. Ele diz: nós, a minha família, aquela primeira pessoa do plural, serviremos. O que ele quer dizer? Que o ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação, diz Paulo em 1 Timóteo 5:8. E governar bem a sua própria casa é um pré-requisito para o ministério. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Então, Josué toma uma decisão coletiva. Depois, quando ele toma a decisão acertada, né, que é o serviremos ao Senhor, futuro do presente, se um líder toma uma decisão acertada, o povo se alegra e Deus vence a batalha por nós, né? A declaração exerceu um efeito e influenciou, impactou, foi todas as pessoas que estavam ao seu redor. Aqui na palavra de Deus, no livro de Josué 24, no próprio versículo 24, e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então, naquele dia, Josué erigiu uma grande pedra debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse Josué a todo o povo: eis que estas pedras será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um para a sua herdade, para onde eles tinham herdado a terra que o Senhor havia jurado. Esta escolha, queridos irmãos, deve ser sempre de forma consciente, com lucidez, de forma espontânea, sem coação. Todos têm o livre-arbítrio e o direito de escolha, o poder de decisão. Então, Deus não deseja que ninguém o adore, ou preste culto, ou o aceite, não é? De forma forçada, obrigada. Não, Deus quer que a pessoa de livre-arbítrio, de coração, tome a decisão de servi-lo, de prestar um culto a Ele. Mas quando o líder toma a decisão, fortalece,
esse ponto. Nós precisamos ser este líder dentro de casa. O pai de família tem que tomar a decisão. Meus filhos, enquanto vocês estiverem debaixo do mesmo teto, comendo aqui juntamente com a sua mãe, aqui dentro desta casa, eu tomo a decisão. Eu tenho que tomar a decisão. E eu primeiro vou dar o exemplo de vida para vocês. E nós serviremos ao Senhor. Então ali foi um ganho muito grande, que quantas pessoas passaram a servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, Deus que livra o seu povo de muitas aflições. No tópico 2, nós vamos ver Noé, que Noé salva a sua família pela fé e obediência a Deus. Deus manda Noé construir a arca e dá todas as especificações. Deus foi o engenheiro, foi o projetista da arca. E Noé foi apenas o executor. Por que Deus escolheu Noé? Escolheu Noé porque achou graça, né? Diante de Deus, Noé era um homem justo, íntegro em suas gerações e andava com Deus. Então Deus o escolheu e mandou que ele construísse a arca. Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano. E aí a maldade foi crescendo, a degradação foi aumentando, e isto Deus se aborreceu, irou-se contra isto, e manda o dilúvio, e salva a família de Noé. Por quê? Pela sua fé e obediência. Todas as bênçãos passam pela fé e obediência. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção do que ainda não se vê. Então, a fé é a prova que Noé teve, a obediência que ele teve em Deus foi que o salvou e salvou a sua família. A obediência também é um princípio e não se quebra princípio. Não é? O Senhor continua querendo colocar todo o seu povo na arca. É claro, e fechar a porta por fora. Mas, infelizmente, quando a gente menos espera, tem um filho nadando fora da arca. Isto não é de estranhar, meus irmãos, porque acontece nas nossas vidas, no dia a dia. Podemos lembrar da história do filho pródigo, quando o menor, o mais novo, pediu para ir embora. Ele foi embora. Ele pegou o seu pai, partiu a herança, deu a ele foi para uma terra longínqua. Mas lá veio uma grande fome, ele gastou todo o seu dinheiro, mas um dia tratando porcos, ele se lembrou das coisas que ele aprendeu com seu pai. Ele se lembrou das coisas que o seu pai o tinha ensinado e das coisas que ele tinha o prazer de estar na casa do seu pai. E ele caindo em si, voltando à consciência, à lucidez, ele diz, vou voltar. E voltou para a casa do seu pai e vou pedir-lhe perdão. Se ele me perdoar, eu ficarei novamente na minha casa. Então, às vezes, a gente tem um filho nadando fora da arca, mas uma hora ele vai voltar, vai nadar até a arca e vai conseguir entrar de novo. Fique tranquilo, isso é coisa que acontece no dia a dia das famílias. O simbolismo da família na arca, o que quer dizer? Eu coloquei aqui no comentário que a arca simboliza a proteção divina, o abrigo seguro. É um refúgio de salvação, é um símbolo da aliança e presença de Deus junto ao povo escolhido. É um símbolo da igreja hoje, quando nós estamos no altar do Senhor, quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos protegidos pelo Senhor. Então, há realmente um desafio de colocar toda a nossa família na arca, né? Nós, às vezes, lutamos para isso, mas a Bíblia é muito clara.
ela diz: ensina a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22:6, que quando crescer, em vez de não se desviará dele, vamos colocar, não se esquecerá dele. Então, o que você levou seu filho, se você levou seu filho para a igreja, ensinou o caminho que deve andar, fique tranquilo, na hora certa, Deus o trará de volta. Creia nisso, em nome de Jesus. As famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando-as à destruição, né? Não pelas águas literais de um dilúvio, mas pelas mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor a Deus, pela infidelidade conjugal, pelo divórcio de maneira equivocada, pelas violências domésticas, entre outras, né? Infelizmente, queridos, todos ou todas as famílias passam por intempéries, por mau tempo, por tempestades, por ventos contrários. Então, nós precisamos antecipar as crises e fazer a nossa parte, criar os nossos filhos na igreja enquanto puder, enquanto você conseguir levá-los para a igreja, faça a sua parte. A sabedoria manda planejar o futuro. Então, nós chegamos ao final do tópico 2, quando Noé salva a sua esposa, salva os seus 3 filhos e as suas 3 noras, quando eles entram na arca e vem o dilúvio e leva a todos que estão fora. Mas como sofreu Noé durante o tempo, quase 100 anos construindo a arca, quantas zombarias, quantas pessoas incrédulas chamavam ele de louco, de insensato, e ele perseverou até que veio o dilúvio e ele foi salvo com a sua família. E por último, chegamos ao tópico 3, aonde Raabe salva a sua família ao crer em Deus. Raabe preserva a sua família pela fé, né? Havia um juramento dos espias que precisava de um sinal. O que aconteceu? Josué manda 2 espias a Jericó para ver como que era a situação lá. E ao chegar, eles justamente entraram numa casa de uma meretriz chamada Raabe. E ali, eles falando para ela sobre o Deus que os tirou do Egito, que estava atravessando o deserto, já tinha passado o Mar Vermelho a pés enxutos, ela creu nesse Deus verdadeiro. E ela mudou então a sua atitude e escondeu os espias. E ali eles fizeram um juramento: olha, se vocês nos ocultarem, né, nós também salvaremos você e toda a sua família, Raabe. Foi isso o juramento que eles fizeram. Então, precisaremos deixar bem claro que as condições sugeridas por ela era vida por vida. Então, a vida deles responderia pela vida dela e de seus familiares. Foi um ato de bravura em meio a uma situação nebulosa, né? Raabe arriscou a sua própria pele para salvar a sua família. Pela escolha de Raabe, ela não só salvou a sua vida, como recebeu de Deus o perdão dos seus pecados e salvou toda a sua família ao crer no Deus Todo-Poderoso. Então, Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Raabe entendeu as explicações e aceitou, e isto foi dado o direito de preservação da sua vida, e ela preservou os homens de Deus. A história de Raabe nos ensina que a família precisa estar junta. Foi o que os espias disseram a ela: olha, coloca um fio de escarlata na sua casa. Quando os soldados passarem, vão pular a sua casa,
mas a sua família toda precisa estar reunida, junta. Não deixe ninguém do lado de fora, porque senão não vai sobrar ninguém. Só quem estiver dentro da casa com esse fio de escarlata, né? Então a família precisa estar unida no propósito e no vínculo da paz, como diz a palavra de Deus. E a família unida jamais será vencida. Eu também, para encerrar, coloquei no 3.3, as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Raabe fez a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. A escolha é feita com liberdade. Claro, ninguém é obrigado, mas todos deverão arcar com os resultados da escolha. E beleza que a Raabe conseguiu fazer uma escolha onde ela colheu bons frutos, não é? Então a bênção foi tão grande na vida de Raabe que ela passa a constar na genealogia de Jesus, Mateus 1:5, e foi citada na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:31, onde pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Conclusão: aprendemos com Josué, Noé e Raabe que nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante, que é lutar pela nossa família, pela preservação do nosso lar, da nossa casa. Que o Senhor possa nos dar graça para continuar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família, que possamos tomar as decisões que cabem a nós tomar. Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Deus. Muito obrigado, pastor Paulo Ricardo. Deus abençoe a todos. Amém. Querido pastor Valdir Alves, muito obrigado mais uma vez. Olha, esse trimestre foi muito especial. Eu tenho certeza que cada família saiu edificada, saiu preenchida e melhor neste trimestre. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos companheiros, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, que também foram canal de Deus perante todos aqui que nos assistem e estão conectados conosco. A próxima lição que vamos abordar, já no domingo, iniciando um novo trimestre, é esta daqui. Nosso comentarista, pastor e bispo, na verdade, bispo Abner Ferreira, nosso pastor aqui em Madureira, na nossa igreja mãe, vai nos orientar sobre ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Essa revista já foi distribuída em quase todo o Brasil e fora dele também. Se você deseja adquirir, por favor, entre em contato através dos canais de vendas da editora Betel. Nós vamos dirigir agora uma palavra de oração, agradecendo por este momento. Antes disso, eu peço, se você gostou da aula até aqui, curta, faça um joinha positivo e também nos siga na nossa página, compartilhe este vídeo, comente se puder e juntos vamos fazer essa editora e esta escola a mais importante do Brasil e do mundo, tá bom? Vamos orar e eu vou pedir para o pastor William Barros. Pastor William Barros, dirija a Deus esta oração, agradecendo por este momento. Meus irmãos, antes de orarmos, permita-me apenas agradecer ao pastor Paulo Ricardo, ao pastor Marcos Santana, ao Alex, que faz as filmagens aqui, toda a editora Betel, nossa diretoria, pastor Lessa, ao pastor Josué e os bispos, pela oportunidade que me concedem de estar aqui todas as semanas com vocês. Deus abençoe poderosamente esse canal tão abençoado
onde a palavra de Deus chega a vocês toda semana. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, Senhor. É a nossa última aula do trimestre, que fechou, ó Deus, com chave de ouro. Ó Deus, continue abençoando o pastor Valdir Alves, abençoando sua família, seu chamado, seu ministério. Da mesma forma, Senhor, cada família que participou ao longo desse trimestre das aulas, cada homem, cada mulher, cada filho, cada neto, cada pai e mãe, ó Deus, que por intermédio desse canal recebeu, ó Deus, cada semana as lições desse trimestre e que puderam tocar tantas pessoas. Por isso, ó Deus, na certeza de que cooperamos, ó Deus, para a manutenção, para a restauração de lares, te glorificamos. Chegue como cheiro suave diante de ti, Senhor. Nós te louvamos em tudo e por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Olha, foi especial demais. Até o próximo trimestre, se Deus quiser, Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.